Olá, eu sou a professora Dinanci Silva e convido todos para a nossa aula de língua portuguesa. Você vai aprender hoje sobre a polissemia das palavras. Nossa aula 19 de língua portuguesa vai tratar desse assunto. Você já ouviu falar deste tema? Se não, vai conhecer agora. Então vamos para o nosso conceito, vamos entender o que é a polissemia das palavras. Vamos lá. Então, a polissemia, ela consiste em quê? O que ela é? Ela é a pluralidade. Pluralidade são muitos. A pluralidade significativa de um mesmo significante, de uma mesma palavra. Isto é, a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações somente definidas dentro de um determinado contexto. Eu vou grifar para você aqui o que você precisa entender, que é a capacidade que o próprio vocábulo possui de assumir várias significações. Então vamos lembrar. Polissemia, poli vem de muitos, né? Um prefixo grego que significa muitos. E semia, significados. Sema, significado. Então, sentidos. Então, polissemia é o que exatamente? É essa capacidade, essa propriedade que as palavras possuem, as palavras têm, de uma única palavra ter a capacidade de expressar vários sentidos, vários significados. Uma mesma palavra, um mesmo vocábulo, ele pode expressar vários sentidos. Mas isso só é possível considerando um determinado contexto. Não é de qualquer jeito, é dentro do contexto. Para eu entender qual é o sentido de uma palavra, eu tenho que olhar o contexto em que ela foi inserida, em que ela foi dita, em que ela foi escrita. Gente, isso ficou claro para vocês? Então, polissemia é essa propriedade que a palavra tem de expressar inúmeros significados. Eu sei que você já entendeu isso. Então, vamos ver o nosso exemplo? Olha aí, um belo poema de Drummond, né? Do nosso grande poeta. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu quero que você observe que está se repetindo a palavra pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Muito bem, você viu então aqui o nosso poema. Temos ainda mais dele? Ok. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Bem, você observou este poema que a palavra pedra vai se repetindo. Então, quais são os sentidos que a palavra pedra vai assumir? Vamos prosseguir, vamos adiante para você entender melhor. Então, o sentido das palavras vai depender de quê? Do contexto em que elas são utilizadas, como você observou no poema, né? A palavra pedra estava ali num determinado contexto, né? Para eu poder entender qual era o sentido que o poeta queria dizer com a palavra pedra, eu tinha que entender o contexto em que ele viveu, em que foi escrito esse poema, que era da Segunda Guerra, né? Tinha um problema, era isso que ele queria dizer. Agora vamos ver exemplo de palavras, né? Com essa pluralidade de sentidos, que pode expressar essa pluralidade, esses muitos significados. Vamos lá. Para a palavra boca. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Então, a palavra boca aqui está como, hein, gente? Está empregada. Boca. Geralmente a gente, quando fala em boca, você pensa o quê? Nisso aqui, né? Nessa parte do seu corpo e dos animais também. Então, mas aqui, a boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Veja. Então, a palavra boca aqui, né, foi empregada nesse determinado contexto, significando isso. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Bocas aqui já adquiriu outro sentido, né, no sentido de que ele está mandando pilhérias, né, de que ele está se referindo à vizinha, coisa e tal.
Aqui na terceira, e que tal se você fechasse a boca? E aqui, a palavra boca, né? Ele diz, que tal se você fechasse a boca? A palavra boca aqui está querendo dizer o seguinte, que tal se você se calasse e não falasse mais nada? Ó, gente, eu preciso falar aqui, né? Para você poder entender. Seguindo, amores, vamos lá. Outras palavras polissêmicas. Aqui nós trouxemos algumas palavras para você. Você vai aprender algumas aqui na nossa aula. E vai também pesquisar outras palavras, né? Você vai pesquisar outras palavras para poder entender. Então, a palavra manga. A palavra manga, ela pode ser a fruta ou o fruto da mangueira, né? Ou também a palavra manga pode ser o quê? Pode ser a parte de uma camisa, de uma blusa dessa que eu estou usando, ou ainda da camisola, né? Aquela linda, né? Camisola que você tem, que vai dormir, certo? Então a palavra manga se refere tanto à fruta quanto a essa parte do vestuário e ainda, né? Aos candeeiros tem aquela parte lá que chamam de manga também. Seguindo, pessoal, vamos conhecer outras palavras. Olha aqui a palavra serra. A palavra serra, veja a imagem, né? Quando fala em serra, o que é que te vem à mente? Qual é a imagem mental que você fala? Se alguém diz assim, serra, ó, a palavra precisa ser entendida no contexto. Então, veja bem. Olha aqui, quando fala em serra, eu posso pensar em várias coisas. Se eu viajo muito para um país, para um lugar onde tem serra, para Fortaleza, por exemplo, Ceará, eu já penso lá naquelas montanhas, né? Mas a serra também se refere a essa palavra. Então, a serra pode ser o instrumento que você utiliza para cortar, para serrar a madeira, mas pode ser também a elevação, a montanha, né? Que faz parte de uma cordilheira, ou seja, a montanha, eu também chamo de serra. Muito bem. E alguns ainda utilizam a palavra serra, não é? No outro sentido, assim, para dizer, por exemplo, que vai pegar alguma coisa, vai conquistar, vai ganhar alguma coisa de alguém. Fulano serrou de alguém alguma coisa, certo? Outra palavra importante, que é a palavra órgão. Você utiliza no seu vocabulário ativo do dia a dia essa palavra? Olha aí, órgão. A palavra órgão, ela pode ter o sentido de instrumento musical, esse que nós estamos vendo aqui, como eu gostaria de aprender a tocar órgão. Ou também, ela pode significar o conjunto associado, não é, de tecidos na anatomia, tanto humana quanto animal, né? O órgão, por exemplo, o coração, o pulmão, o fígado, então órgão pode ser isso. E ainda, pessoal, pode se referir a, por exemplo, entidades, né? Departamentos, por exemplo, um órgão do governo. Tem vários sentidos. É isso que você precisa entender, que nós só vamos ter, por exemplo, o sentido correto da palavra considerando o contexto. Vamos ver então com a palavra dama, né? Vamos ver com a palavra dama, ok? Já está aqui? Não, vamos pôr. Palavra dama. Primeiro significado. Se falar dama, aqueles que gostam muito de jogar já pensam no jogo, né? Mas as mulheres normalmente vão pensar no significado dicionarizado. O que é dama? Senhora pertencente à nobreza, é o primeiro sentido, né? Aí depois nós vamos ter outro sentido do jogo que nós vamos já mostrar. Olha o exemplo, Luísa sempre se comportou como uma verdadeira dama, ou seja, educada, fina, refinada, correto? Muito bem, então seguindo outro significado de dama. Outro significado de dama é a peça, né, do tabuleiro. Então, desse jogo aqui, quando fala, os que jogam conhecem que esse aqui é uma peça do jogo de tabuleiro. Muito bem, olha o exemplo. As crianças adoram brincar com o jogo de damas. Muito bem, então você já viu aí quais são os sentidos que nós temos. Muito bem. Vamos, então, conhecer o significado da palavra cabeça. Olha como nós precisamos ter a palavra no contexto para saber qual é o sentido, o significado que ela tem. Por isso que às vezes dá conflito, né? Ocorre um conflito, um ruído na comunicação e não se entende, porque precisamos
precisamos saber, né, que aquela palavra foi utilizada significando o quê? Qual foi o contexto? Sempre procure o contexto para poder entender o texto. Então, olha aí, cabeça. Primeiro significado, parte do corpo humano. É essa nossa aqui, né? Nossa, e até dos seres humanos, quando fala cabeça, você já sabe, é a parte superior do corpo humano ou dos animais. João precisou fazer um exame detalhado da cabeça. E nós sabemos que, né, se refere a essa parte do ser humano. Pode ser fisicamente ou, né, de repente ele precisou fazer um exame para saber se não era louco, certo? Muito bem. Seguindo, vamos ver o outro sentido. Olha aí. Um outro sentido para a palavra cabeça é o sentido de fulano é o cabeça do grupo, ou seja, ele é o líder do grupo. E aí, pessoal, você tem que entender, está estudando língua portuguesa. A cabeça se refere a essa parte do corpo humano, certo? Ou dos animais. Mas se eu falo, né, o cabeça, ó como muda. Se mudou aqui o artigo, mudou de sentido. Aí já significa o líder, né? Líder de um grupo. Nesse caso, o exemplo, Pedro era o cabeça da gangue. Gente, até aqui vocês estão entendendo? Tá dando para entender direitinho? Eu espero que sim. Muito bem, seguindo, olha aqui. A palavra mangueira. A mangueira está cheia de frutos. Vocês gostam? Ai, que lindo, olha só, eu já quero. Parece manga tome ou manga rosa. Não, a rosa não, eu acho que é a tome. Olha só, a mangueira aqui, eu entendi, porque a frase está dizendo que ela está cheia de frutos. Então, aqui está no sentido literal. É a árvore que produz a manga, certo? Agora, nesse daqui, quanto custa a mangueira do radiador? A palavra mangueira já foi utilizada no outro sentido, então precisei do contexto para entender que não se refere ao fruto, certo? Mas sim a uma peça do carro. Muito bem. Seguindo, a palavra pena. Que pena que você não poderá ir à festa. Olha aqui a palavra pena. Pensou em pena, você pensa, né, na pena do animal, mas olha aí, que pena, você já entendeu, nesse contexto significa, sinto muito, que lástima, que dó, você não poder ir à festa, certo? Agora, nesse contexto aqui, a pena de pavão é muito bela, olha, e é mesmo, né, gente, lindíssima. A pena aqui tá realmente naquele sentido que a gente mais utiliza, né, a pena da ave, né, do pavão. Muito bem, então vamos recordar. Agora, ok, voltando. Agora que você já entendeu, vamos revisar rapidinho aquilo que você aprendeu, certo? Então vamos lá. Hoje nós trabalhamos, vimos com você, que nós aprendemos que a polissemia é a propriedade que a palavra tem de ter muito significado dependendo do contexto. Precisa estar no contexto. Ok, gente? E aí nós vimos vários exemplos, você já aprendeu isso, muito bem? Agora então vamos praticar? Vamos para a nossa DLI, tá aí, gente? Eu deixo com você, você vai observar essas duas frases, vai ler, vai refletir, não é? E resolver, não chuta, resolve, eu volto já já para conferir o teu trabalho.
participação de vocês e eu quero registrar então essa participação. Olha, sabe, a minha felicidade é maior porque vocês estão aqui durante a noite, né, estudando, porque você tem responsabilidade e sabe que o seu futuro depende de você e de mais ninguém. É estudando mesmo para conseguir aquele emprego, aquela viagem dos sonhos. Então vamos lá. Abraão tá participando conosco. Obrigada, Abraão. Muito bem, respondendo, que significa que a mãe está ao lado do filho até que ele durma. Isso mesmo, papel de mãe, mãe faz isso. O Davi, acho que é Davi Moraes, também está participando. Obrigada. A Josse, eu acho. Muito bem, também participando. Qual é a tua escola, Josse? Ernesto Pinho. Muito bem, participando conosco. A Lília. Olha aí, a mãe está ao lado de seu filho, cuidando dele. Isso, Lília, isso mesmo. Renan está participando. Muito bem, quem mais? Olha, o Paulo Silva também está participando, dizendo que é a letra C. Esse aí já foi específico, é a letra C, né? Vamos ver se você tem razão ou não. A Lúcia concorda, então, com o Paulo, Luciana, acredito. E também, aí, deixa eu ver quem mais. O Enoque, acho que é a letra C. Vamos ver se você acertou ou não. Cleudiane também, acho que é Cleudiane. Isso, Cleudiane também está opinando, muito bem. E outros, vários, né? Cleiton também participando. Olha, que maravilha. Qual é a escola? Rui Barbosa Lima, participando. Parabéns aos nossos queridos. A Luciana também participando. Luciana Pereira Feitosa, muito bem. Escola Professor Paulo Freire. Olha que ótimo. Gilmar. Gente, são muitos. Olhe para mim, olha o meu sorriso. Eu fico super feliz. Todo professor fica feliz quando o seu aluno participa. Vamos então corrigir o seu trabalho? Muito bem. Olha, nós deixamos a seguinte questão bem fácil para você. Diz assim, observe as frases a seguir. Eu vou ler aqui. Observe as frases a seguir e responda o que se pede. Primeiro eu pedi que você observasse, você vai ler, refletir. É assim que funciona, tá? Então vamos lá. A mãe vela pelo sono do filho doente. Eu tenho uma primeira frase e eu tenho uma segunda. O barco à vela foi movido pelo vento. Já está aqui bem patente aos nossos olhos que eu destaquei a palavra vela. Veja, polissemia, muito significado, a propriedade que uma palavra tem, não é? De expressar, de exprimir vários sentidos, vários significados, considerando o contexto, tá? Tem que considerar o contexto. Veja que é a mesma palavra, mas ela vai adquirir sentidos diferentes, porque elas estão em dois contextos diferentes. No primeiro contexto, a mãe vela pelo sono do filho. O que isso significa? Os nossos queridos já responderam aí, e eu fiquei muito feliz, né? Estavam dizendo que ela estava ao lado, cuidando. Isso mesmo, a mãe vela pelo sono do filho. A mãe está ali fazendo uma vigília. A mãe está ali cuidando, né? Ao lado do seu filho, porque ele está doente, merece cuidados especiais e ela não o deixa só. Ela está lá cuidando dele. Então, nesse primeiro caso, aqui nessa primeira frase, a palavra vela não é aquele objetozinho, né? Aquele elemento que você acende para iluminar, para clarear. Não é. É o quê? É isso aqui, é esse cuidado, né? Essa atenção que a mãe dá para que o seu filho, que está doente, né, fique confortável ao lado dela. No segundo sentido, o barco à vela foi movido pelo vento. Veja que a palavra vela aqui, ela tem outro sentido. Não é o objeto e não é o cuidado. Não é o cuidado que a mãe teria, como nesse primeiro caso. O barco à vela foi movido pelo vento significa, né, aquele instrumento que alguns barcos, só os ricos têm barco à vela, né, gente? Nós não temos barco à vela. O instrumento que tem em alguns barcos e que, movido pelo vento, né, que o vento vai levando, leva em alto mar, é lindo o veleiro, né? Então, o barco à vela foi movido pelo vento. Tudo bem, a palavra vela aqui, né, é o elemento do barco que é constituído de um material que parece um tecido, aquele de paraquedas, alguma coisa assim, e que, sob a força do vento, vai levando. Muito bem, você já viu o sentido? Vamos então para a nossa questão, o que significa. Vamos lá, meus amores?
Aí eu estou muito feliz que vocês participaram. Então, a palavra vela em destaque apresenta vários sentidos. Nós já vimos 2 deles e eu falei de mais alguns. Esta propriedade, olha, das palavras, como é que se chama? É denominada o quê? Denominada quer dizer que chamada. Muito bem. Como é que se chama esta propriedade que a palavra ou as palavras têm de apresentar muitos sentidos? Qual é? Isso mesmo, eu vou parabenizar os nossos queridos que participaram lá. Olha só, marcaram a letra C, polissemia, amores. Olha, poli quer dizer muitos, semia ou sema, significado. Então, muitos significados. Você já entendeu, você tem que sair daqui entendendo que polissemia é uma propriedade, é uma capacidade que a palavra tem de expressar. Ela vem carregada de significados e ela expressa esses vários significados. Mas tem que ser considerando o contexto, como nós vimos nos exemplos, certo? Que a mesma palavra tem vários sentidos dependendo do contexto. Vela, por exemplo, num contexto significava uma coisa e no outro contexto outra coisa. Um beijo, amores. A gente se encontra na próxima aula.